Olá, todo mundo! Estamos começando mais um Nossa Sexta, esse happy hour digital, em fase de quarentena. Hoje com 3 convidados muito especiais. Eu tenho certeza que você de casa vai se divertir, porque teremos grandes histórias. A principal delas, nem posso dizer, né? Porque são 3 histórias muito legais, diferentes. Meu lado aqui, essa menina bonita, é natural de Blumenau. Graduada, pós-graduada em Educação Física, o Brasil inteiro começou a conhecê-la de fato e de verdade em 2018, quando ela participou do Big Brother, e de lá para frente despontou, se transformou nessa celebridade. Hoje é uma digital influencer com quase 2 milhões de seguidores no Instagram e faz um grande sucesso. Nessa ponta aqui, ó, aqui embaixo, aqui, ó, esse cara saiu do hospital ontem, estava com coronavírus. Ele faz parte, já vai saber, já vamos saber mais. Ele faz parte do entretenimento do nosso estado, foi o criador do primeiro beach club aqui de Jurerê Internacional, criou o Santo, criou a Lude, e todo mundo aqui na cidade conhece, que é o Leandro Adegas. Jéssica Miller, Leandro Adegas, e embaixo de mim, medalha de ouro, 2 medalhas de prata, tricampeão mundial, estava na Polônia, veio de avião, vai contar uma história muito bacana, o nosso querido Giba dele! Sejam todos bem-vindos ao nosso Happy Hour, nossa sexta, a casa de vocês, gente. Tudo bem? Tudo ótimo. Tudo ótimo, Como é que vocês Léo? passaram essa semana aí, cara? Ó, um brinde aí, já vamos começar brindando então, vai. Isso. Suquinho de uva para fazer... Eu, por ser natural de Blumenau, tem que ser um iProsit, né? Para fazer jus da cidade. E o Giba tá tomando alguma coisa que veio da Polônia, né? Na verdade, é Soplitsa, chama, né? É uma vodquinha que eles têm com frutas lá, que é bem mais tranquila, com gelinho. Até porque a sexta-feira tá happy hour, né? Happy hour. Vamos lá, vamos começar com quem? Vamos começar com quem acho que talvez seja muito curioso. Eu acho que a vida de todo mundo, literalmente do mundo inteiro, é sobre o coronavírus. Todo mundo fala, todo mundo tem medo, mas esse cara aqui, ó, tá com coronavírus. Leandro Adegas, como é que é? Como é que foi? Como é que está sendo essa experiência que ninguém de nós quer ter? Bom, deixa eu engasgar um pouquinho aqui, mas primeiro, assim, uma coisa que me chamou muita atenção, vendo TV, todos esses noticiários, eu estou há 22 dias já, e ainda tenho mais 6 dias pela frente. Mas a coisa que mais me chamou a atenção, ver TV, parece que eu estou vendo boletins médicos de manicômios, né? Então, o pessoal está divulgando muito a parte negativa, muito a parte contagiosa. Claro, isso é extremamente contagioso, é extremamente perigoso, está morrendo muita gente, mas ninguém está falando da parte boa desse negócio do coronavírus. E todo o copo, não, mais do que isso, não é só que tem cura, tem tratamento, mudança de tratamento, tem pessoas incríveis, maravilhosas, heróis, que são esses médicos e esses enfermeiros. E se eu contar como que eu fui tratado, vocês vão dizer, cara, esses caras merecem primeira classe no céu, né? Uma medalha olímpica. Isso, porque eles botam a vida deles em risco por nós. Cara, é medalha olímpica, porque as enfermeiras em especial, elas lidam com o risco delas se contaminarem o tempo inteiro, e elas estão lá, botam a vida delas à disposição em prol das nossas. Então, Leandro, realmente... A tua imagem, Leandro, está travando um pouquinho. A tua imagem está travando um pouquinho. Não sei se está perto da base do Wi-Fi, eu vou pedir para ver se tu consegue só a tua conexão melhorar um pouquinho. Espera aí. Agora parece que deu uma melhorada. Ô Jéssica, tá Deixa preocupada? Eu ver aqui, Tu tá nervosa? Tá? Como é que tá a tua vida agora aí? Tu tá morando hoje em Balneário Camboriú, né? Isso, Balneário Camboriú. Eu estava morando em Florianópolis antes, e lá teve um caso, inclusive, em São José, que é uma cidade muito perto, né? E um caso bem grave, assim, eu acho que, se eu não me engano, um caso de morte até. Não vou falar agora, mas eu lembro que deu um alarme assim, muito grande na cidade. Em Balneário Camboriú, eles fecharam as barreiras, ninguém entra, ninguém sai. Então tá assim, né? Como eu tô morando com meu pai agora, que vai, né,
tá com 69 anos, vai fazer 70, é um grupo risco. Então, eu acabo tendo esse maior cuidado também, quando vou no supermercado. Engraçado, ó, tá aqui do meu ladinho o álcool em gel. Esse álcool em gel, eu uso ele há muito tempo, eu ganhei um kit dele, e eu usava todas as viagens que eu ia ao aeroporto, e eu gravava stories, na verdade, falando para as pessoas da importância do álcool em gel. Isso muito antes do corona. Né, a questão de aeroporto ou metrô, onde você vai que tem o contato, eu sempre incentivei o uso do álcool em gel. E agora mesmo eu falo, olha só, como a gente às vezes não vai dando importância, e quando a gente vê uma doença, um vírus... Você chegou a ser chamada de fresca, alguma coisa nesse gênero? Não. As pessoas até falam, nossa, é verdade, eu nunca me atentei a isso. Então, na época, assim, né? Claro que eu não fazia isso direto, mas era mais quando eu ia viajar, mas eu tinha essa frescura. E eu sempre tive essa frescura de cuidar da higienização das mãos. E hoje, na verdade, é um cuidado, né? Hoje é um cuidado. Exatamente. Ô, Giba, então, você também teve... Diga. Jéssica, não, se ela morasse em Curitiba, ia estar tranquilo, né? Porque o curitibano já tem esse costume. Que aconteceu agora, até 2 meses atrás, quando eu vim para cá, vim fazer alguns exames aqui, algumas palestras, e quando eu cheguei para fazer o exame de sangue, o cara me falou, Giba, meu Deus do céu, é você mesmo, não acredito. Só não vou te cumprimentar por causa do coronavírus. Então, o curitibano já tem isso. Ô, Giba, você estava fora do Brasil quando estourou o corona, né? Eu estava na Polônia. Polônia, a gente sabe muito bem que eles passaram muitas guerras, né, Léo? Essa é a grande verdade. E eles sabem ter um imediatismo, né? Toda a Europa, na verdade, sabe ter esse imediatismo. Isso está sendo, e sem dúvida nenhuma, é uma guerra, né? Então, eles fecharam muito antes as fronteiras. Eu fiz já 15 dias de quarentena na Polônia. E depois, obrigado, tenho que agradecer muito ao Itamaraty, que conseguiu um voo fretado para que a gente possa voltar. Na verdade, o governo polonês estava mandando um avião direto de Varsóvia para o Rio de Janeiro buscar poloneses para serem repatriados, e a embaixada brasileira conseguiu trazer alguns brasileiros, né? Foi um absurdo, mas como é que foi esse clima? Como é que foi o clima do voo? Um A330 para 23 pessoas, então teve bastante espaço. Cada um no seu cantinho. Cada um no seu cantinho. Mas rolava emoção? Como é que foi o clima desse voo de volta para o Brasil? Todo mundo muito preocupado, né, Léo? Porque realmente no Brasil a gente começou essa pandemia faz bem menos tempo do que na Europa. Até você comentou, né, Léo, que a gente não fala de notícias boas, né? Eu sou também cidadão italiano, minha família é da Itália, e ontem tiveram 952 pessoas curadas na Itália. Então, isso a gente tem que divulgar também, sim, concordo com você. É o melhor caminho. Giba, Léo, e quem está nos assistindo aí, as coisas que mais me chamaram a atenção enquanto o coronavírus acontecendo, enquanto eu contaminado, é a solidariedade das pessoas, né? O tanto de mensagens positivas. Eu recebi mensagens de diversos lugares do mundo, em especial da Europa, que está sofrendo bastante. No passado, eu também morei na Europa por diversas vezes. E o que mais me chama é a maneira solidária que as pessoas estão tratando com isso. Essa pandemia que afastou todo mundo, está fazendo todo mundo ficar isolado, no meu caso, me aproximou de pessoas que eu nem pensava que sabiam que eu existia. Um exemplo simples, minha primeira professora do pré-primário da escola me mandou mensagem. Né? Então, é um negócio que tu para assim, caramba, como é que essa mulher lembra de mim? Né? Você lembrava dela? Cara, eu lembrava que existia, lógico, mas eu não lembrava o nome. Quando ela falou, naturalmente, da tia, né? Ô, Leandro, conta pra mim uma coisa, assim, Leandro. Algumas outras professoras... ela tá bonita? A tia tá bonita ou tá bem velhinha? Ela ainda tá bem, né? Cabelo chanelzinho, de óculos, já uma senhora, lógico, mas o mais importante é que eu tive mensagens tanto dessa professora quanto de amigos de infância, de vizinhos aqui do prédio onde eu moro, né? O Blau, que é um amigo comum de alguns de nós aqui, está aqui no andar de cima e falou, estou à tua disposição, o que precisar.
pessoas... Mas teve outro lado também, Leandro. Por exemplo, agora o pessoal, quando te viu saindo do hospital, o pessoal quer ficar longe, natural, né? Porque é contagioso. Eu não tive Eu acho essa que o telefone aqui direto para casa. do Leandro tá com vírus. tá travando. Olha só, eu sou uma pessoa que quando a gente fala assim, eu lembro na época do colégio, falar, fulano tá com piolho, eu já começava a me coçar. Giba, Jéssica, quando falam desse assunto do comportamento da doença, vocês começam a se preocupar se está tossindo, se está... Vocês já se sentiram gripados nesse período? Bate uma neurose também, não? Ladies first. Obrigada. Eu assim, acho que vai muito da influência da televisão, das notícias, como o Leonardo falou também, que a gente só vê as notícias ruins e isso. Então, aí junta qualquer sintoma, qualquer espirro durante o dia, a gente, ai meu Deus, será que é? Então, eu tive, sim, alguns espirros que eu fiquei um pouco assustada, e tu já começa, ai meu Deus, vamos ver a garganta, vamos ver a tosse, vamos ver, mas graças a Deus não tem nada. E uma situação engraçada, eu fui levar o meu pai no mercado um dia, porque eu acho muito engraçado os memes que estão rolando, fizeram uma promoção de jaula para idosos, para a gente segurar, porque tá muito difícil segurar os idosos em casa, né? E eu tô vivendo isso com o meu pai. Aí eu falei, não, vamos no mercado então, para tu dar uma volta, mas com álcool em gel junto. E o meu pai foi inventar de dar um espirro no meio do supermercado. Minha nossa. Mas foi assim, juro, foi um espirro e tinha uns dois meninos trabalhando, eles se esconderam atrás das caixas e a gente começou a rir. Mas é que, de fato, tá assustando as pessoas, então... O famoso espalha-roda, né? Exatamente. Seu pai foi um espalha-roda. Ô, Giba, chegou a ficar com sintoma de doença, alguma coisa nesse período, não? Não, Léo, não. Só complementando o que a Jéssica falou agora, eu recebi outro dia um vídeo de um supermercado aqui no Rio de Janeiro que contratou uma pessoa vestida de morte. Eu vi também velhinhos, você viu? Chegou a ver esse vídeo? Realmente o brasileiro é muito criativo. Mas eu não tive isso não, Léo, até porque, como eu falei, eu acabei de chegar, tem 10 dias só que eu cheguei da Polônia. A Polônia estava... O dia que eu saí de lá estava -4. Então, assim, o dia mais quente que eu peguei foram 3 graus. Você precisa dar um pulo no supermercado, você precisa comprar alguma coisa. A rigidez na Polônia está muito maior, né? Hoje entram 4 pessoas por vez no supermercado só, carro de polícia na frente. Sexta, sábado e domingo eles colocam um exército na rua para as pessoas não fazerem aglomeração, para não irem para barzinho, para não ficar tomando vodka o dia inteiro como eles costumam fazer. Mas eu não tive nada disso, não. Você me conhece muito bem, eu sou uma pessoa sempre muito positiva. Tento sempre tirar as coisas positivas mesmo onde não existem. Então eu procuro só me cuidar. A Jéssica está lá com o pai dela, eu estou aqui com os pais da minha esposa e com a avó dela de 90 anos, então imagina o grupo de risco. E a Malu, né, a sua esposa também está grávida, né? A Malu também está grávida, então eu estou o único aqui, tranquilo. O resto é tudo grupo de risco. Ô, Leandro, vamos falar para a gente, cara, como é que você descobriu que você estava com coronavírus? Qual foi o primeiro sintoma? Eu acho que isso é uma curiosidade de todo mundo, né, cara? Como é que a doença despertou em você? Não faço ideia, mas eu vou te contar alguns sintomas de pesquisas médicas publicadas na Nature, que é a revista talvez mais importante da área médica, né? A mais respeitada, e alguns médicos me passaram alguns resumos sobre isso. Em fevereiro, eu tive conjuntivite. E conjuntivite é um sintoma de coronavírus. É um sintoma, eu não sabia. Eu tive 3 conjuntivites em fevereiro. Talvez eu possa ter pego lá atrás ainda, não sei. Eu tive sintoma de gripe normal, assim, cansado, derrubado. Eu tive sintoma de extrema nevralgia, dor no corpo, mas não é dorzinha no corpo. Parece que o Mike Tyson estava bravo e passou por cima de mim. É um negócio absurdo. Absurdo mesmo, é dor de verdade, de tomar remédios muito fortes e a dor não passar. Talvez o sintoma mais marcante seja essa rouquidão que eu estou na voz e a minha garganta sempre meio seca. Isso está presente desde o dia 12 de março, que foi o aniversário da minha filha. Eu acordei com ela também estava um pouquinho gripada. E dali para frente eu tive momentos que oscilaram entre
achar que eu ia morrer naquele momento, né? Tive vários momentos assim, e outros que, pô, cheguei a arrumar minha prancha, minhas coisas para ir surfar no outro dia, porque eu estava me sentindo tão bem que nada me dizia que eu tinha qualquer enfermidade. Agora, são dois momentos, né? Quando você percebe que pode estar com coronavírus e quando você tem a certeza através do exame. Quando é que você percebeu que estava com sintomas ou alguém te falou, isso pode ser coronavírus? Ô, Léo, deixa eu fazer uma pergunta para ele também, que é o seguinte, e a Diga. questão da dor de cabeça e falta de ar, você chegou a sentir isso também? Dor de cabeça absurda. Eu cheguei a desmaiar de dor de cabeça, tá? Agora eu estou tomando um medicamento muito forte para dor de cabeça e não passa, literalmente. Apesar de eu já ter saído de alta do hospital e ter mais alguns dias pela frente. Mas falta de ar eu não tive nenhuma vez. Eu vou te contar uma história engraçada sobre a falta de ar. Eu fui hospitalizado porque, por sorte, o meu relógio marca a oximetria. E no sábado de manhã eu acordei, em torno de 6h30, 7 da manhã, e fui olhar a oximetria, que é uma coisa que eu não sabia que existia, né? Tinham me falado, tal, comecei a olhar, e eu tinha visto que a minha era entre 98% e 100% de absorção de oxigênio, né? A oximetria é a quantidade de oxigênio que o sangue absorve, era de 98% a 100%, e eu tinha perdido 1% ao dia, ao longo de 13, 14 dias, pelo relógio eu vi isso. Eu liguei para um amigão meu, que é o Dr. Arthur Erdi, que é um cardiologista. Meu cardiologista também. Medicina esportiva. E eu falei, Arthur, minha oximetria está 86. Ele falou, mentira, não tá. Tá errado o teu relógio. Eu falei, não, tá aqui, olha aqui o histórico, cara, perdi 1% por dia. Ele falou, bom, se tu tá assim, tu vai agora fazer uma tomografia do teu pulmão. E eu falei, não, cara, eu tô me sentindo bem, eu não nenhum momento, Giba, eu tive falta de ar, nenhum momento eu tive tosse, né? E nenhum momento eu tive coriza também, que são os sintomas mais comuns, teoricamente. E eu peguei os prints de imagem do meu relógio, mandei para o Sérgio Brincas, Dr. Sérgio Brincas, do Bahia Sul, que é um super irmão também. E o Sérgio foi super sutil, ele falou só exatamente isso. Quantos minutos tu chega aqui no hospital? Né? E ele perguntou, em quantos minutos tu chega no hospital? Eu falei, pô, vou tomar um banho, botar uma roupa. Ele falou, não precisa tomar banho, vem. Estamos esperando. Lá, e aí o corona pegou ele já, pegou na... Ô, Jéssica, eu fico aqui agoniado ouvindo essas histórias. Como é que você fica se comportando? Você que é professora de educação física, né? Sim. Na verdade, eu acho que a gente só começa a ter noção do... Porque televisão é o único meio... Televisão, óbvio, que a internet também, mas eu não olho a internet para buscar essas notícias, então... E é engraçado, porque cada caso conta uma particularidade muito, assim, nova para mim, né? Então, por exemplo, o Leonardo ter falado essa do oxigênio e ele ter tido esse controle... Oi, voltou. Tô de volta. Ficou um pouquinho. Eu até ia fazer uma pergunta. Quando tu viu essa alteração do oxigênio, tu já estava tendo sintoma da dor de cabeça? Já. Eu tive diversos sintomas que eles iam e voltavam. Por exemplo, febre. Eu tive em dias alternados, geralmente entre 6 e 8 da noite, e do nada, assim, completamente bem, em 5 minutos me senti muito derrubado. E medi a febre, estava 39,9. Né? No outro dia, medi 39,1. Um outro dia, 39,6. Ou seja, febres muito altas, mas que com medicamentos espaçamento simples, de dias e... com muito espaçamento de dias e horários, não foi uma coisa contínua. O cara deve ficar naquela assim, cara, eu acho que é, eu acho que não é, vamos seguir em frente, deve querer pensar positivo e... Vou te contar, então, um pouquinho, tentar resumir ao máximo aqui, mas eu tive a sorte do Arthur Erdi me falar no primeiro sintoma lá atrás. Ele falou, tu tá com coronavírus.
né? E eu falei, não, Ele te brincadeira. cantou a bola. Ele falou que estava. Eu falei, como assim eu tô? Ele falou, não, cara, coronavírus é uma virose. É o que todo mundo fala de virose. Se não for coronavírus, pelo menos tu trata com os cuidados como se tu esteja com essa enfermidade. Então, eu tomei muita precaução o tempo inteiro, eu anotei meus sintomas, eu fazia reportes diários para o Arthur, e voltando lá para a oximetria, quando eu cheguei no hospital, eu estava com a pressão 18/11, estava com basal de batimento cardíaco em 120, Que isso? estava com um pouco de febre, mas não tinha falta de ar. A minha oximetria estava assim em 86, e o Arthur falou que em 90 ele já intuba paciente, com 92 ele já põe máscara ou sonda de oxigênio. E o que acontece, o mais surpreendente, o meu corpo reagiu de uma maneira atípica pela quantidade de esportes que eu faço, trabalho aeróbico e talvez os meus hábitos saudáveis de alimentação e de sono, de bebida e tudo mais. Então, meu corpo reagiu como se eu tivesse num overtraining, né? Ele estava girando numa velocidade muito mais alta para compensar a falta de oxigenação que eu estava tendo. Quando eu cheguei no hospital, fiz todos os marcadores lá, os biológicos e tal, estavam todos alterados, fiz a tomografia, vou botar uma analogia, não é isso, mas uma analogia. O meu pulmão estava como se tivesse com catapora, com diversas pequenas lesões, os dois pulmões, o esquerdo mais que o direito. À tarde, eu tive uma crise respiratória que, se eu não estivesse no hospital, a gente não estava conversando aqui. Mas não falta de ar, disfunção respiratória. Meu corpo parece que esqueceu o mecanismo de respirar, né, naquele momento. Eu fiquei umas 2 horas nessa crise, passou, voltei ao normal. No outro dia, no domingo, eu tive uma crise forte e às 8 da noite eu fiz uma outra tomografia que acusou a união de todas essas lesões, ou seja, tudo que parecia uma catapora virou uma lesão única no pulmão, o pulmão enrijeceu, perdeu elasticidade, perdeu movimento, e um pouco depois, saindo, eu tive uma crise respiratória que essa sim, eu posso dizer que foi a pior coisa que eu passei na vida. Eu tive uma sequência de talvez uns 15 ou mais desmaios por não conseguir respirar. Eu perdi a função da respiração, né? O corpo não sabia o que era inspirar, o que era expirar, o que era trancar ar, o que era qualquer coisa relacionada. O movimento espontâneo, tanto quanto o movimento induzido, ou seja, pensar para fazer, o meu corpo não reagiu. Né? Eu tô aqui suando aqui, ó. Tô nervoso. Porra, agora ele conseguiu me deixar nervoso também, cara. Eu tava calmo. Vamos falar um pouquinho de coisa boa. Vamos só para finalizar, Léo, para finalizar, eu acho que é importante, cara. Eu tive como se fosse espasmos respiratórios, e esses espasmos foi o que provavelmente fez meu pulmão voltar a ter essa flexibilidade. E o mais impressionante, todos os meus sinais vitais enquanto a crise, que eu tive pelo menos uns 15 desmaios seguidos, num período de 1h30, todos os sinais vitais normais. Isso aí, tu já estava no hospital? Eu estava no hospital. Se eu não tivesse, eu não estava aqui, tá? Mas, Leonardo, deixa eu te fazer uma pergunta. Leandro, desculpa. Leandro, você com uma basal de 120, isso é completamente fora do normal. Uma basal normal. É para você ter o quê? 50, 40? Quanto que é? O meu entre 60 e 70. Né? Tá. O que é basal, hein? Eu não tenho... por favor, aqui batimento cardíaco e repouso. Repouso. Quando você acorda, você tira a basal, geralmente, ou quando você fica em repouso, assistir você Netflix. sabe qual que é a tua basal. Isso aí, as séries já estão acabando. O meu de estado adormecido é entre 50 e 55. Agora, aqui, por exemplo, no sofá, se eu não estivesse conversando, ele estaria em torno de entre 60 e 70. Né? E o meu estava 120, que é esforço... como eu treinei triatlo, eu consigo fazer o paralelo, como se eu estivesse correndo
já a mais ou menos 1 hora numa velocidade de 5 minutos o quilômetro, mais ou menos 5,20, que é um esforço já considerável. Não, é só né? para explicar para o pessoal de casa também, que às vezes ninguém sabe, como o Léo mesmo perguntou aí agora, o Léozinho perguntou, o que é a basal, né? Às vezes o pessoal fica, nossa, qual que é a minha basal? Como que eu vou medir isso? Então, eu acho que é bom a gente deixar claro para eles, até porque a gente tem uma professora de educação física aí, explicar direitinho para o pessoal de casa. E sabe o que é mais engraçado? Desculpa interromper, mas o que é mais engraçado, enquanto eu tive essa crise, ao contrário de sábado, todos os meus sinais vitais estavam normais. A minha pressão estava 12/8, eu não tinha febre. Se eu fosse por medições, eu não teria tido nenhuma enfermidade, eu estava normal. Por outro lado, Leandro, tudo isso estava normal porque você tem uma vida saudável e praticava esporte. Então, isso que equilibrou essa luta dos vírus contra o seu corpo, né? Com certeza. Meu corpo reagiu de forma muito positiva em relação a tudo isso, né? E vocês que são da área esportiva, aí, né, Giba, Jéssica, vocês sabem que treinamento é a gente literalmente destruir um pouquinho o corpo para ele ficar mais forte e a gente ganhar um pouquinho mais de resistência todos os dias, né? Então, o treino não é para tu ganhar performance, é para tu ganhar recuperação, né? Então, a quantidade de recuperação que talvez eu tive ao longo da minha vida inteira condicionou meu corpo nessa situação a ele reagir de forma diferente. Talvez possa ter sido isso. Não fala muito disso não, que senão eu começo a lembrar do Bernardinho, aí que eu começo a arrepiar, cara. Mas, Giba, eu me lembrei da história no dia que a gente se conheceu. O Giba veio morar em Floripa e eu sou muito amigo do Bruninho, do Bruno Mossa Rezende. Eu falei, Bruno, vamos fazer um jantar lá em casa pra gente receber o Giba? Ele falou, vamos. Isso era uma segunda-feira. O Giba treinava no time da CIMED. E aí o Giba, foi todo mundo lá para casa, era uma segunda-feira à noite, beberam tudo que tinha no estoque, tudo que tinham trazido. Mas, olha, foram 12 garrafas de vinho. Vodka. Mas explica direito, Léo. A gente estava voltando do confinamento da seleção, foi o primeiro dia de folga. Eu falei, ufa, agora E aí foi e tal. Eu sei que no outro dia tinha treino. E aí o Bruno me liga e diz assim, ô Léo, o Giba é um fenômeno. Eu falei, porque eu numa ressaca, uma dor de cabeça e o Giba lá fazendo abdominal. Depois, isso é coisa de fenômeno. E aí o efeito positivo de você ser atleta e poder compensar numa extravasar, num momento de extravasar, que é o que vocês podem fazer quando vocês são atletas, né? Isso é muito legal. O que vocês têm feito de bom agora, Jéssica, Giba? O Leandro tem muita coisa de bom porque viveu coisas boas, né? Mas o Leandro, você é um marqueteiro nato. Quero ouvir um pouco da Jéssica e do Giba agora. O que vocês têm feito de bom aí nessa época de quarentena? Olha, Léo, eu quero deixar claro não, né? Mas eu fui ginasta da ginástica artística, fui atleta dos meus 9 anos de idade até os 16 anos de idade e fui campeã do estado, então tenho o meu histórico de atleta. E só que às vezes as pessoas pensam que eu fui atleta, ou eu treino, eu tenho a resistência boa e acho que estão imunes, né? Isso não traz imunidade. Então, e até às vezes não vai despertar tanto sintoma, porque o organismo vai reagir, mas corre o risco de passar para outra pessoa que não tem essa imunidade. Então, eu sempre penso nisso, né? Não penso só em mim, que não sou o grupo de risco, tenho a minha imunidade boa porque eu sou uma pessoa treinada. Não, eu sei que eu sou uma transmissora. O que eu tenho feito também na internet, Léo, é lives. Eu faço um dia sim, um dia não, de treino em casa. Então eu pego... Pelo YouTube, Instagram, qual é a plataforma? No Instagram, Eu coloco o celular ali e no máximo que eu uso de material é o galão de água de 5 litros, que eu sei que as pessoas podem ter em casa, ou pegam... Eu até falei, joga um monte de saco de arroz e feijão e vamos fazer com isso. Para as pessoas verem que só o peso do corpo, e dependendo do exercício, daí eu monto um cronograma de exercício e a gente faz. Eu fiz um treino na segunda-feira, eu recebi mensagem de um monte de mulher falando que estava com dor no glúteo, estava com dor na perna, e quando que ia ser o próximo. Então, tá sendo muito legal para as pessoas verem
que dá para fazer atividade em casa e que a quarentena também tem o lado Agora, bom, né? Então... eu ouvi de um personal trainer, inclusive é o meu, que é o Esquilo, que agora, é claro que é momento de as pessoas se movimentarem, começarem a cuidar da saúde, porque senão todo mundo só come porcaria e não se movimenta, mas também não é a hora de começar a fazer exercício físico forte, para quem estava parado até agora e resolver entrar numa vida saudável também é perigoso, né? Na verdade, eu assim, até falo, né? Olha, eu tô fazendo, porque eu faço junto. Então, eu não fico só falando ou fazendo Mas rápido. você já tem uma vida saudável. Agora, imagina aquele cara que tá acima do peso, que não estava fazendo nada porque trabalhava, era sedentário, e agora ele está em casa e fala, agora eu vou fazer. E aí começa Jéssica, tipo o Giba, assim, que tava 3 meses sem fazer nada, entendeu? Olha, mas eu vou defender agora os treinos, porque não, o meu pai é uma pessoa assim, resistente até, mas ele tem seus 70 anos, tem pressão alta, e ele treina junto. Então, e foi muito engraçado. Ele começou agora. Ele começou agora, ele vai comigo no meio da aula. Então, o que eu faço, Léo? Às vezes, e eu deixo isso muito claro, olha, eu sou uma pessoa treinada, eu vou fazer no meu ritmo, só que no meio do treino eu vou adaptando os exercícios para quem não souber e não conseguir. Então, eu dou as duas opções, do treino leve e do treino mais pesado. Isso é importante. No caso, Porque então, o meu pai... O que a gente sempre ouve é que cada um tem que fazer as coisas dentro do seu limite. Isso é importantíssimo. Total. Sim, e outra coisa também, Jéssica, só ressaltando, desculpa te cortar, só ressaltando a importância do profissional da educação física, né? Todo mundo vê pela internet, acha que pode fazer, complementando, só eu estou fazendo também todo dia, praticamente todo dia, 4 horas da tarde, eu faço uma live com o meu personal aqui do Rio de Janeiro, mas eu procuro sempre ter um profissional para indicar isso, entendeu, Léo? Porque se você resolve fazer da tua cabeça pelo que você está simplesmente olhando alguém fazer, às vezes é o que a Jéssica acabou de falar, o limite dela não é o limite de outra pessoa, o meu limite não é o limite de outra pessoa. Então, ter essa indicação, essa estrada de um profissional da área, na minha opinião, é a principal coisa que as pessoas precisam ter em mente hoje. Não querer fazer limite, por si próprio. O seu limite eu sei bem que não é igual ao meu, porque, olha, na semana do Réveillon, gente, vocês não têm noção do que é acompanhar o Giba na semana do Réveillon aqui em Floripa, em Jurerê Internacional. Mas eu tenho 4 dias de férias no ano, bicho. Todo dia alegria. Todo dia alegria. Para ele é competição esses 4 dias de férias. Ele tem que competir. É gincana. Nada. Eu ainda fui com meus filhos. Ainda tive que aguentar minha filha de 15, meu filho de 11. Não era só festa, não. Era o dia inteiro na piscina com eles. Ainda. Aliás, é engraçado. O Giba, os filhos dele eram pequenos, né? A Nicole tinha no máximo 15 anos quando ele vinha para cá. Quando a Nicole agora ficou maiorzinha, grande, ele não vem mais para a Jurerê Internacional. Não. Ela tinha, nesse ano ela tinha 12, 13. Agora ela está com 15. Faz 16 esse ano. Mas, enfim, não tem como... Laranja não cai do pé de caqui, né? Ela já está com 1,81 m, jogando vôlei com 15 anos. E ela... Ô, Giba, deixa eu te contar uma coisa. Cara, tem um momento medalha de ouro teu para mim, cara, que foi muito marcante. Uma vez tu estava lá na praia, em Jurerê, na frente do Taiko ainda, com as tuas crianças, e tu estava literalmente rolando na areia, as crianças pulando em ti, te fizeram de saco de pancada. E assim, vieram mais crianças, filhos de amigos meus que estavam comigo, inclusive as minhas sobrinhas, e elas ficaram em volta de ti, e a sensação que deu é que tu tinha desplugado do mundo, e que o mundo para ti era tu com as crianças naquele momento. Aquilo ficou muito marcado para mim. Essa cena é muito Aquilo comum. ficou Quem tá muito do lado marcado para mim. E tão marcado, cara, que algumas vezes, não é porque a gente está falando aqui agora, algumas vezes, quando eu tô com a minha filha, eu lembro daquele momento e eu deixo a minha filha me pisotear, me pintar, me riscar, fazer o que ela quiser comigo, porque eu vi a felicidade dos teus filhos e dessas crianças que estavam em volta tão visível, tão vibrante, que marcou demais na minha vida. Para mim, esse foi o momento medalha de ouro do Giba na minha vida, né? Então, obrigado, Leandro. É muito legal, cara, muito legal ver que um esportista, um cara referência em tudo que faz, também é referência com criança, também é referência
imagino que tu deva ser um puta pai, um puta marido, porque aquela cena, para mim, me marcou de uma forma muito, muito sólida, muito expressiva. E eu trouxe isso para minha vida. É interessante, né, Giba? Porque toda vez que você veio passar o seu momento de lazer, que é a época do Réveillon aqui em Floripa, quem escolheu, quem decidiu o roteiro e o destino foram as crianças. Você vinha para Floripa porque os seus filhos estão apaixonados por Florianópolis, né? Não, eles desde pequeno, né? A gente já vai lá para o Campanário, já tem muitos anos, a gente vai para todos os shows, enfim, todas as festas, mas eles que escolhem, na verdade, eles crescem e eles passam a mandar na gente um pouquinho, né, Léo? Mas isso que o Leandro falou é muito interessante, porque eu sigo muito um livro, Leandro, Jéssica, enfim, já falei com o Leozinho sobre isso, é um livro que chama Uma Farmácia para a Alma, que é de Osho. Então, ele fala muito sobre a busca da felicidade, né? Por que as crianças incomodam tanto, né? Que elas ficam gritando, correndo, porque elas são felizes, elas não têm problema nenhum. Então, se você não der essa desplugada, Leandro, pensando, né, no momento que você já tem muita coisa na tua vida, já tem conta para pagar, já tem coisas para resolver, se você não entra na onda delas e se entrega a essa felicidade de rolar na areia mesmo, virar uma coxinha na areia, eu não estou preocupado com o que as pessoas estão achando, estão falando, que olha o que o Giba está fazendo, eu estou me divertindo com meus filhos. E que bom, eu fico muito feliz por esse depoimento seu, porque esse é o Gilberto, né? Esse não é o Giba. Sim. Eu uso isso com a minha filha. Eu uso com a minha filha isso, cara, é muito legal mesmo. Giba, você vai ter agora, você vai ser pai depois de quantos anos tem o pequeno? Faz 12 anos quando nasce a terceira. 12 anos. Vai voltar de novo para Estaca Zero e Noite Sem Dormir. Léo, aqui eu vou falar uma coisa para vocês vão dar risada, mas é verdade. A gente tem uma brincadeira em casa interna, que é o seguinte: a Nicole nasceu no meio da Olimpíada de Atenas, eu não vi o nascimento dela, foi dia 18 de agosto, eu estava em Atenas jogando, quando a gente ganhou dia 29 de agosto a medalha de ouro, e o Patrick nasceu logo depois, uma semana depois da Olimpíada de Pequim, né? E a nossa filha, que vai nascer agora, ia nascer final de agosto, logo depois das Olimpíadas. Então, a brincadeira interna do Patrick e da Nicole é o seguinte: a Nicole fala assim, a minha medalha é de ouro, a tua é de prata. Aí o Patrick fala para ela assim, mas o papai me viu nascer, você não. Agora com a nossa filha de 2021, ela fala assim, não, eu pedi para mudar a Olimpíada mais um ano, só para eu poder participar. E ela ainda vai dizer que nasceu no ano do coronavírus. Tá vendo? Jéssica, queria agradecer a todo mundo e deixar a cada um de vocês o contato, uma mensagem, porque a gente está vivendo um momento muito especial, né? A gente está fazendo parte de uma das coisas que a humanidade vai falar por muito tempo, vai ser estudado. Eu não tenho dúvida que isso vai virar filme, a gente vai assistir o coronavírus não na tela de cinema, né? A gente também vai perder pessoas queridas, pessoas próximas. Essa semana nós perdemos, né, Leandro? O João, o marido da Viti, um cara nota 1000, carioca, gente boa, e que acabou falecendo pelo coronavírus. A nossa querida esposa do Sérgio Brincas, ela não gosta que eu fale o nome da Gabi, mas eu vou falar a Gabi. A Gabi é sensacional. Ela falou para mim, Léo, a gente vai perder pessoas próximas por causa do coronavírus. E assim, eu já perdi, provavelmente alguma coisa vai acontecer que ninguém sabe ainda. Então, assim, o que a gente pode passar de mensagem nesse momento? Assim, que as pessoas, vocês são influenciadores, vocês fazem parte da vida dos catarinenses, dos brasileiros. O que você, Jéssica, pode dizer para as pessoas que estão vivendo de uma maneira diferente, mais em casa, convivendo com coisas que não tinham mais tempo para fazer, que às vezes é com si próprio ou com a família. O que você pode falar? Então, eu estava até vendo esses tempos uma reportagem da gripe espanhola, que teve, não me recordo o ano agora, mas há muitos anos atrás, e que no Brasil, e que de fato assim, matou teve muitas mortes. E na época não existia internet, não existia televisão, não tinha como a gente ter noção da gravidade. Então, acho que as pessoas hoje, elas precisam usar, sim, a internet para procurar informação, mas saber filtrar as informações, os lugares, tem muito fake news, tem muita coisa errada. Então, saber aonde vai pesquisar e acompanhar esses lugares que realmente passam informações corretas, tanto de sintoma, dos médicos, como o Leandro até falou, né, do papel que os médicos estão fazendo. Tem bastante médico orientando nas redes sociais também, na internet.
e se precaver, usar o álcool em gel, aquelas velhas orientações que depois de um tempo, porque no começo às vezes assusta e de repente, tá bom, eu já sei que tem que lavar a mão, eu já sei que tem que cuidar, mas não, você tem que cuidar, você tem que lavar a mão, é obrigação ainda. Então, fazer a sua parte, ficar em casa, cuidar das pessoas à sua volta, porque você é um transmissor, e muita fé, que com certeza isso vai passar, como já tivemos essas outras histórias, então essa talvez um pouquinho mais grave, mas vai passar, e esse é o meu recado para as pessoas não desistirem de se cuidarem. Leandro, você depois, daqui a uma semana, você vai poder sair, e aí você acha que está imune, né? Daí você não pode mais pegar coronavírus, né? Olha, o que eu escutei é que não existem estudos conclusivos sobre isso, né? Mas que a princípio funciona como outros vírus, tipo, sei lá, sarampo, assim. Pega uma vez e não pega mais. Só que parece que já existem algumas pessoas que tiveram reinfecção. Então, não sei. Mas aí o cara tem que ser muito azarado. Pegar 2 vezes o coronavírus, o cara tem que ser premiado, né? É que pode ser mutação do vírus, né? Sim. Pode ser mutação do vírus. E como, eu acho que você deixou uma mensagem muito legal, né, Leandro? Porque a sua vida mudou, né? É o Leandro antes do coronavírus, é o Leandro antes do taiko, depois do taiko, e agora é antes do coronavírus e depois do coronavírus, né? Tem mais uma história. Em 94 eu me acidentei, eu tive 8 fraturas na coluna, eu fiquei paraplégico, né? Então eu também sou antes do acidente e depois do acidente. Eu também recuperei 100% e eu tive alguns aprendizados na vida com isso. O que eu mais aprendi, né, tanto com aquele acidente lá em 94 como agora? Pessoas muito próximas não significam que elas são presentes na tua vida, como importância de ser humano, né? Tanto naquele momento como agora, a pessoa talvez mais próxima que eu tinha foi a pessoa que eu menos tenho contato hoje. A pessoa com quem eu estava me relacionando é a que eu menos falei depois que eu fiquei doente. Né? E naquela época aconteceu igual também. Eu me acidentei, a namorada da época não falou comigo mais. Por outro lado, tantas outras pessoas que eu não fazia ideia que lembravam de mim, mandaram mensagens, procuraram, ligaram de diversos lugares do planeta. Né? Teve um caso muito, muito engraçado, que hoje o cara é muito meu amigo, mas na época, e se repetiu agora, ele me ligou de novo. Ele assim, Leandro, porra, cara, tu precisa ficar bom logo, porque eu preciso te enfiar porrada, eu te odeio, cara, eu preciso bater em ti, mas tu tem que ficar bom. Né? Era um cara que é conhecido nosso, né? E super influência, super importante, mas o cara, assim, ele estava mais preocupado com eu estar bom do que propriamente a nossa divergência. Né? Então, era um inimigo amigo. É um inimigo que é humano, né, na época. E a gente se tornou conta o nome dele, conta o nome dele, tô curioso, conta o nome dele. Rodrigo Baldissarella. Rodrigão, mas o Rodrigão é teu amigo. Rodrigão é teu amigo. Amigo um dos caras mais cara. bonitos de Santa Catarina. Do Brasil. Pensa o cara foi eleito cara... o mais bonito do Brasil. Pronto, não preciso falar mais nada. A gente, na época... Tá bom, eu já nem me preocupo com isso. Mensagem, Giba. Você é um cara bom de mensagem. Você teve leucemia quando criança? Você sabe eu tava vendo o Leandro falando ali, eu tô achando que a história dele é parecida com a minha, viu? Que ele trocava de anjo da guarda toda semana. Enfim, eu tive também vários problemas aí, né? Tive leucemia por 4 meses, um acidente no braço com 150 pontos no antebraço esquerdo, caindo de uma árvore, né? Brincando de esconde-esconde. Minha mãe falou, não sai, não escuta a mãe, tá vendo o que dá? Mas eu acho que isso tudo só faz com que a gente cresça, né, Leandro? A gente vê, como você mesmo colocou, as pessoas que realmente estão do seu lado, as pessoas que você realmente... Você passa, às vezes, 3, 4 anos sem falar, mas parece que você viu ontem, né? E essa energia, eu sou muito de energia também, sem dúvida nenhuma, isso daí a gente precisa passar para as pessoas, passar esse lado bom, passar que as dificuldades estão aí e você tem dois pontos para você colocar. Ou você se entrega, ou você luta contra ela. Né? Eu sempre falo que Deus não dá o frio maior que a coberta. Então, só basta saber como você reage a isso. Você está mostrando de novo que foi um campeão em mais esse problema. Né? Você reagiu completamente 100%, encarando de frente o problema, porque cada vez que você se afasta do problema, maior ele fica. Então,
Eu acho que a mensagem, Leozinho, é simplesmente, primeiro, cuidem dos nossos idosos, cuidem das pessoas que a gente ama. A gente sabe que a gente não vai mudar, eu não vou conseguir mudar a cabeça da minha mãe, ou mesmo a nossa cabeça hoje, acima dos 40, aí a gente já está meio calejado, né? Mas as crianças de hoje em dia estão, uma geração de hoje está vindo uma geração muito melhor, com toda a tecnologia, mas a gente precisa, sim, cuidar das pessoas. E o Leandro colocou a coisa principal para mim desse bate-papo que a gente está tendo, desse happy hour, que é ser positivo, falar das coisas boas. Falar de coisas ruins atrai coisas ruins, atrai mais paranoia, você fica mais maluco, você fica pensando, como a Jéssica colocou, ela já usava o álcool gel. Isso um cuidado extremamente diário. Nós temos que fazer isso. A gente vai em qualquer hospital, você vê tudo limpo, você vê por quê? Porque as pessoas estão cuidando da gente. E, de novo, uma outra coisa que o Leandro falou, uma salva de palmas para todo mundo da saúde que está aí se dedicando, se sacrificando, com muito risco de ter o contágio do vírus, mas que continua lá, continua enfim, sem dormir, sem comer às vezes, mas cuidando de todos nós. Então, Léo, eu não tenho que, acho que dar recado, não, só tenho que agradecer mesmo, muita gratidão por todos que estão trabalhando pela gente, por todos que se recuperaram, né? Infelizmente, os que não se recuperaram, a gente tem que rezar para as famílias que ficaram, para o sofrimento dos que ficaram. E como o Leandro falou, a Jéssica falou, gente, vamos ser positivo, vamos procurar a saúde, porque imagina se o Leandro não fosse uma pessoa do esporte, não praticasse esporte, a gente não sabe se a recuperação dele seria tão boa. E outra coisa que eu parei para pensar também, Léo, Leozinho, Leandro, Jéssica, só dividir com vocês, a gente precisa entender um pouco também, eu sei que isso daí a gente não vai mudar nada, mas no meu ponto de vista deveria entrar numa pauta aí, sei lá, de uma ONU da vida, porque a gente já passou pelo SARS em 2002, a gente está passando pelo coronavírus agora, completando o que a Jéssica falou, a gripe espanhola foi em 1918. Então, assim, a gente precisa tomar uma providência disso. Qual vai ser o próximo vírus que vai vir da China ou de outro lugar? Então, se a gente não colocar para os nossos governantes que esses lugares precisam ter uma penalidade maior, aonde a gente vai parar, gente? Qual vai ser o próximo vírus? Se isso já está matando assim, a gente precisa erradicar isso de qualquer maneira, em qualquer cultura, em qualquer religião. Esse é o meu ponto de vista. Quero dividir isso com vocês, porque sem dúvida nenhuma... Esse é um aprendizado que todos nós vamos ter que passar e estudar muito sobre isso. Mas qual vai ser o próximo, Tem um senhor de idade atrás de ti, não sei se é o teu sogro. Meu sogro passando para lá já. Cuida dele. Gente, obrigado. Sem dúvida. Jéssica Miller, Leandro Adegas, Giba, obrigado pelo tempo de vocês, que é muito precioso. E vamos fazer um brinde de saúde, afinal de contas, é o que a gente tem de mais importante na vida. Um brinde e álcool gel. Brinde, álcool gel. Suquinho. Tintim, valeu, galera. Ponto final de mais uma edição do Nossa Sexta, esse Happy Hour digital que a gente faz aqui no NSC Total. Muito obrigado, compartilhe, mande para os seus amigos, a gente quer fazer parte desse momento especial. Forte abraço. Tchau. Um abraço, obrigado. Tchau. Abração, gente. Tchau. Até mais.